Olá, muito prazer. Se você não me conhece, eu sou o Richard, sou analista de investimentos aqui da Empíricos, responsável pela nossa cobertura de tecnologia. E essa é a semana, lá fora, em que as Big Techs, as maiores empresas de tecnologia do mundo, estão divulgando os seus números. Quero comentar para você hoje aqui os resultados da Amazon, que saíram ontem à noite. Imediatamente, você já sabe qual que funciona a dinâmica, Saiu o número, os algoritmos já dão uma lida ali nos releases e operam loucamente as ações. As ações da Amazon ontem começaram a cair quase 20% assim que os números saíram. Se esse price action se confirmasse hoje, o que o pré-market indica que não vai ser tão dramático assim, esse seria a pior reação da Amazon, das ações da Amazon resultado desde 2006, tá? Então realmente assim, alguma coisa ali tem e eu quero comentar isso para você hoje, tá? Esse price action parece muito mais relacionado, não ao que aconteceu nesses últimos três meses, mas ao que a Amazon disse ao mercado que deve acontecer nos próximos. Quando a gente olha os números desse trimestre, eles foram bastante saudáveis. A receita consolidada da Amazon cresceu 15% na comparação anual, 19% se a gente equalizar o efeito do câmbio, Isso é algo que eu tenho repetido em todos os vídeos que eu fiz aqui essa semana, de que o câmbio ele serve aí como um redutor, entre aspas, do resultado das grandes empresas de tecnologia, porque são cases globais e o dólar está se fortalecendo contra todas as moedas praticamente do mundo, E isso impacta negativamente os resultados das empresas americanas. No caso da Amazon, destrinchando um pouco melhor esse crescimento, o e-commerce a gente viu um trimestre muito forte, mas por um evento não recorrente, A gente teve o Prime Day nesse trimestre, então ele não foi realizado no mesmo trimestre do ano passado, então isso já mexeu um pouco ali com a base de comparação. Isso é algo bem interessante do ponto de vista da Amazon, porque por mais que não tenha um grande efeito diferencial nas receitas, o Prime Day aconteceria de qualquer maneira, ele distancia um pouco da Black Friday e você cria dois grandes eventos em separado. Isso pode não ter um efeito muito diferenciador ali no top line, mas ele tem um efeito muito importante na estrutura de custos da empresa. Num evento de vendas muito concentrado, tipo uma Black Friday, sobem os custos de absolutamente tudo. O custo desde você fazer o advertisement até você fazer o delivery dos seus produtos, porque você tem um volume muito maior e tudo compete dentro do seu centro logístico. Você precisa de mais pessoas ali trabalhando, você precisa de mais infraestrutura entregando todos esses bens, você vai ter mais retornos no mesmo período, vai ter que processar tudo isso junto. Então, sempre que uma empresa muito grande, como a Amazon, por exemplo, consegue linearizar um pouquinho que seja os efeitos desses grandes eventos sem perder vendas, isso é excelente do ponto de vista de margens, e muitas vezes isso escapa do mercado, que é muito bitolado com as comparações trimestrais, do quanto variou desse trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Mas ali os executivos estão pensando sobre um horizonte muito mais estendido e tentando otimizar toda essa logística deles, E a Amazon no final do dia, quase que um play de utilities, É o grande case de infraestrutura dos Estados Unidos hoje, em tudo que a gente fala relativo ao varejo, Então, esse é um dos temas principais do resultado de hoje. O outro tema principal, sem dúvida, é o câmbio. A Amazon passou um guidance para o mercado de que no próximo trimestre a receita dela deve ficar entre 140 bilhões e 148 bilhões de dólares. Esse crescimento na base anual ele fica entre 2% e 8%, a depender de qual extremo do intervalo a gente está falando. O número que o mercado tinha, que é aquele consenso dos analistas, todos eles estimando, a média saiu, era de 155 bilhões. O efeito cambial que a gente está esperando e que os executivos comentaram está na casa de 460 basis points, ou seja, pontos base ali, 4,6 pontos percentuais. Ajustando o topo desse intervalo de estimativa da Amazon, a gente chega num número muito parecido. Então, realmente, o câmbio, mais uma vez, é um dos grandes detratores, um dos grandes temas que explica esse guidance mais fraco do que o esperado, e em boa parte é daí que vem essa queda tão aguda das ações ontem no pregão noturno. Outro ponto bastante discutido ali pelos executivos no call, com os investidores, foi a desaceleração no AWS. Então a AWS cresceu 26% nesse trimestre, vinha de um ritmo acima de 35% de crescimento anual, e está desacelerando. Alguns pontos que eu gostaria de enfatizar aqui para quem só olha os percentuais e tudo mais. Analisando a receita desse último trimestre, o AWS já é uma empresa que fatura 82 bilhões de dólares. Tudo bem, isso aqui é um case de infraestrutura, Não dá para dizer exatamente o que é software, o que é infraestrutura ali dentro, mas se a gente compara com outras grandes empresas de tecnologia que são independentes e listadas, por exemplo a Oracle, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, fatura 50 bilhões de dólares por ano. A IBM, um gigante da tecnologia aí, fatura 60 bilhões de dólares ano. A Salesforce fatura 30 bilhões de dólares ano. A AWS, sozinha, que é só parte do que é esse monstro chamado Amazon, fatura 82 bilhões de dólares e está crescendo 26% ainda na margem. Esses números são absurdos, esses números são surreais ainda, de tão bons assim.
Então, por mais que eles estejam piorando na margem, ainda são números excepcionais, assim. Se a AWS fosse uma empresa listada, é muito difícil dizer o quanto não valeria. Provavelmente seria a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo ali, junto com as Big Techs, né? Ela faz parte de uma Big Tech. As margens da AWS sofreram um pouquinho também, então a margem veio em 26%, a margem operacional. Um dos pontos que eles comentaram bastante aí é sempre interessante, né, você aprender isso de como que a economia é integrada e funciona, né? Eles tiveram 200 pontos base de detração de margem vindo de custos de energia. E foi tema do call da conferência de analistas da Amazon, os preços do gás ao redor do mundo, porque o gás é um dos instrumentos mais importantes para a geração de energia, né, nos Estados Unidos e na Europa. E o custo, né, o fato da energia estar mais cara impacta as margens da AWS, porque é um dos principais insumos, manter todas aquelas máquinas ali funcionando para prover infraestrutura em nuvem para o mercado todo. Então esse é um tema, naturalmente, né, que a gente não sabe o quão passageiro ou quão duradouro ele vai ser, mas ele serve hoje como um fator aí pressionando as margens da AWS. Comentários gerais sobre tecnologia do call da Amazon, de que os clientes estão de fato postergando compromissos mais longos, né? Então contratos multianuais mais longos estão sendo um pouco segurados nesse momento. Os clientes têm procurado ativamente a AWS para ver como eles podem reduzir os custos deles correntemente com a Amazon, né? E isso é até legal de notar para o investidor de Amazon, que isso é uma política ativa da própria AWS. A AWS proativamente sempre procura os seus clientes para dizer como eles podem fazer mais dentro da plataforma gastando menos. Isso aconteceu já várias vezes aqui com a gente enquanto empíricos, né, que somos clientes da AWS, e a gente vê que essa é uma postura geral da AWS com o mercado. Eles têm muito essa cabeça de que se for bom para o cliente, vai ser bom para eles ao longo do tempo. Então não é nada muito fora do comum, é algo talvez um pouco acentuado devido às necessidades desse momento, né, de inflação, crescimento desacelerando, as empresas sentindo essa pressão, fazendo layoffs e tudo mais. Ponto bastante importante no resultado é a previsão de investimentos para o ano que vem. A Amazon deve ficar com CAPEX estável em relação a esse ano, porém o mix desse CAPEX vai ser bastante diferente. Os últimos 2 anos foram muito concentrados na infraestrutura da Amazon, construindo centros de distribuição a rodo nos Estados Unidos, comprando muito ativo imobilizado para poder acelerar esse delivery. E no ano que vem esse mix de investimento ele vai ser muito mais direcionado para a parte de tecnologia. Os investimentos vão desacelerar bastante ali na parte do e-commerce, né? Então esse é um pouco do mix dos resultados da Amazon. A ação vai abrir aí pela primeira vez abaixo de $1 trilhão em valor de mercado depois de muito tempo. Pra gente aqui, esse valor que deve abrir as ações em torno de $95 é bastante atrativo. A gente tem uma recomendação de compra para as ações aqui dentro do nosso hedge fund na Empíricos e é uma das posições mais importantes para a gente hoje. É um case, sem dúvidas, com muito potencial de longo prazo e que tem tudo para crescer muito mais e valer muito mais do que está na tela aí hoje. É isso, um grande abraço, uma boa semana para você e a gente se vê numa próxima.